difícil, não. Deixa eu ver aqui. Boa noite, grande Brasão. Sempre aprendendo muito com você. Hoje consegui pegar um pouco da live. Coisa boa, fico feliz, doutora Demilson. Quem bate muito nessa tecla dos processos é com o rabo da Adolfo. Inclusive, eu indico muito para vocês, é muito boa a imersão 8Ps, tá? Compensa muito fazer. Comigo. Marcelo Mendes, Brazão, concordo com você, mas no caso de contratar para uma empresa de tecnologia onde precisa de funcionário mais capacitado, esse formato não funciona tão bem quando precisa de um especialista. É isso que eu falei. Parte de programação, por exemplo, mas vai ter várias outras coisas que você pode ter. Exemplo, o gestor de projetos que vai bater para esses caras o que ele tem que fazer. E mesmo o programador, se você deixa solto, você vai precisar de uns 3 programadores para fazer o que 1 ou 2 poderiam fazer. Você tem um checklist exato, entende? Ó, na segunda-feira a gente tem a nossa reunião weekly. E na weekly a gente vai colocar todas as metas da semana. Aí na daily eu vou cobrar exatamente isso. Percebe que esse cara vai ter que fluir, porque tá tudo delimitado, tá todo mundo vendo o que ele tem que fazer. Não vai dar para ele dar migué. Não vai dar para ele perder tempo decidindo o que fazer. Até para esses casos, o processo vai melhorar muito a sua empresa. E aí você vai gastar muito menos. E você pode, nesse caso, se tiver bem organizado, contratar um pleno e não ter um sênior e um pleno, ao invés de dois sêniors, por exemplo. Percebe? Vamos lá. Criando uma empresa que funcione. As 7 etapas. Qual que é? Ó, primeiro vamos no geral aqui. Deixa eu quebrar. Vamos lá. Aí depois já é as 7 etapas e aí termina, tá? No final, pessoal, eu acho que eu vou até pegar aqui. Tem um pós que é mais motivacional. Eu posso até abrir aqui o livro e ver as coisas que eu grifei, porque eu não coloquei esse pós aqui, não. Mas quem tiver tranquilo aí, a gente vai terminar em uns 20 minutinhos. Chuto eu, né? Vamos lá. Estruture sua empresa como se ela fosse se tornar uma franquia e ter 5.000 empresas idênticas a ela. Repetindo. Tolerância ao erro gera inovação. Eu adorei esse rumo. O que ele falou assim? Como a sua empresa vai melhorar processos, você vai ter que errar a maior parte do tempo. Por que ele está falando isso? Porque senão é aquela visão do empreendedor versus técnico. O técnico gosta de fazer aquele trabalho que ele já aprendeu. Aí o empreendedor vem e inventa moda. O administrador fala, não, inventou moda também. Que saco. Mas porque ele vai testar uma coisa nova, é que a empresa vai conseguir ir melhorando com o tempo. Só que, de cada 100 testes que você testa, 95 dá errado, né, gente? É tipo isso. Então, só que esses 5 que deram certo, melhora muito as coisas, né? No acumulado. Só que, se você ficar focado e desanimar, porque a maioria está dando errado, você não ter tolerância ao erro, você não vai ter inovação, você não vai melhorar o processo. Né? O processo de desenvolvimento de negócios passa por 3 etapas, muito parecidas com o que a startup enxuta lá, The Lean Startup fala. Né? Inovação, cara, nossa, e se eu mudar a frase de abordagem do WhatsApp? Vamos testar? E aí ele começa a medir, quantificar. Ele fala, nossa, dessas 3 que eu testei, essa aqui deu bem melhor. Vou colocar no manual de operações. Para fazer a abordagem agora, você sempre vai usar essa frase. Até o momento que a gente descubra uma melhor para substituir essa. O processo nunca para. Melhoria contínua. Né? Exemplo de inovação. Olha isso aqui, galera. Você que tem loja aí, só de você mudar isso aqui, de acordo com ele, aumentou de 10% a 16% de aumento de vendas. Tá? Loja de roupa, por exemplo, o vendedor chega e fala, né? Posso te ajudar? E aí testaram uma abordagem diferente, para já quebrar um pouco, né? E fazer o cara falar. E aí, você não teve aqui antes? Se a pessoa responder sim, ele fala, não, que legal, a gente está com uma promoção para quem já é cliente da loja. Posso te falar um pouco mais? Você quebrou o gelo. Você deu uma abordagem para o vendedor fazer o que tem que ser feito. Se a pessoa fala, não, nossa, que legal, que bom que é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Inclusive, hoje a gente está com uma oportunidade para novos clientes aqui, uma promoção. Posso te falar um pouco mais? Acho que você vai adorar. Percebe a diferença? De um jeito você é muito passivo, do outro jeito você já tomou as rédeas e guiou o cara, entendeu? Ele tem que responder algo que vai te dar uma brecha, que vai aumentar a sua chance de resposta.
Só isso pode aumentar de 10% a 16% de faturamento. Terno Azul, já falei para vocês, né? Que ele analisou ali que deu bom. Vamos lá. Para terminar essa parte, a gente ir para as 7 etapas, que são rapidinhas. Você sempre tem que estar se perguntando qual que é a melhor maneira de fazer isso. Vamos para o exemplo que eu dei, de começar a conversa no WhatsApp. Será que essa abordagem é a melhor? E aí, tá aí? Tá aí, fulano? É a melhor? Ou será que, amigo, o fulano mandou um presente aqui para você. Você quer que eu te mando aqui mesmo, no WhatsApp ou no e-mail? Pronto, você força o cara a responder, porque quer ganhar um presente. Essa eu uso muito. Entende? Qual que é a melhor? Será que essa é a melhor da melhor? Provavelmente depois eu vou descobrir que tem uma bem melhor. Né? Quantificar é medir e tomar decisões. Orquestrar é eliminar escolhas no nível operacional. É criar, por exemplo, seu manual de operações. Né? Implementar os testes vencedores em formato de checklist. Então, você vai ter os checklists dos vencedores. A definição de franquia, então ele fala, cara, não estou falando para você ter uma franquia, mas pega o rumo do nome franquia ali para você usar como sistema, né? A definição de franquia é um modo único de fazer negócios. O programa de desenvolvimento de negócios possui 7 etapas a serem feitas. E a gente vai agora para a parte final da nossa live, tá? Deixa eu ver. Sou gestor de projetos ágeis. Brazão, você falou na live 28 para criar vários checkouts com diferentes preços para testar o produto. Vou rodar PLR e estou pensando em fazer isso. Mas aí, um lead vai ver o anúncio várias vezes com preços diferentes. Eu vou estar pagando por isso? Para PLR, acho que vai funcionar mesmo? João Vitor, exclui o público quente, tá? Por exemplo, você pode excluir todo mundo que deu initiate checkout. Você cria o público, marca isso e exclui, tá? E aí você vai estar mostrando só para pessoas que não chegaram naquela etapa. Vamos lá. Etapa 1. Eu vou falar para vocês antes. O que é o objetivo principal? Ele fala assim, antes de qualquer coisa, você tem que ter o seu porquê. Qual que é a vida que você quer levar? Imagina, ele faz uma comparação muito legal lá, uma parte. Ele fala assim, imagina uma sala bem grande. E ali você vai colocar vários amigos seus, famílias, todas as pessoas importantes para você. Está escurecido e no meio tem uma luz. E no meio está você. O que você gostaria de falar ali que foi a sua vida? Olha, na minha vida eu deixei isso e isso de legado. Eu fiz isso e isso. Aproveitei assim, assim, assado. Construí uma boa família. O que você gostaria? Fiz o que Deus me propôs a fazer. Fiz o que não sei o quê. O que você gostaria? E aí, ele te coloca para pensar nisso. O que você quer da sua vida? Quanto que você precisa para levar essa vida que você quer? Ah, você gosta de pescar, você gosta de vida de rancho. Quanto que te custa comprar um rancho do jeito que você quer, aonde você quer, e viver sem ter que trabalhar mais naquilo? Uma vez que você definiu o que você quer, agora você vai desenhar a sua empresa para que você consiga cumprir isso. A sua empresa tem que te levar para isso, e não o contrário. Porque muitas das vezes a empresa nos tira os nossos objetivos de vida, porque ela te suga. Entende? Então vamos lá. Objetivo principal, primeira coisa, isso é pessoal, é o objetivo seu de vida. Quem está no primeiro lugar é você e não a sua empresa. Que tipo de vida que eu quero para mim? Você tem que se perguntar. Quem que eu quero ser? Quanto que eu preciso para ter a vida que eu desejo? O que eu gostaria que dissessem no meu funeral? Nossa, o Brazão deixou realmente um legado. Ele ajudou muita gente a mudar de vida, a criar empresas prósperas e com propósito. O Brazão, que se converteu e tal, conseguiu levar muitas pessoas para o mesmo caminho. O que é o propósito que você quer deixar? Ou você quer ter um propósito de simplesmente, não, bebi pra caralho e curti muito, não deixei filhos, não deixei nenhum legado e é isso, valeu. Qual que é o propósito que você quer? Então, siga isso e faça a sua empresa se adaptar ao seu sonho. E não o contrário. A sua empresa vai se adaptar ao sonho de vida que você quer. E não você, a sua empresa, e você vai sendo adaptado às necessidades da empresa que surge. Etapa 2. Uma vez que você definiu o objetivo principal, que é sobre você,
Agora, você vai definir sobre a sua empresa. Ele chama aqui de objetivo estratégico. Que empresa que eu tenho que ter para me dar o dinheiro que eu quero? Será que é uma oportunidade que eu devo agarrar, que está conectado com o objetivo principal? Será que ela vai me permitir ter a vida que eu quero? Porque talvez não permita. Vou te dar um exemplo. Existem modelos e modelos de negócio. Modelo de coprodução. Modelo de coprodução tradicional está longe do que eu quero para mim, no geral. Todas as vezes que eu testei, eu percebi que não é um processo de médio e longo prazo. Por quê? Porque é como se eu estivesse construindo uma baita de uma casa em um terreno alugado. Estou construindo autoridade, estou construindo todos os sistemas, estou gastando meu tempo e chega um momento que o contrato acaba e o cara pode simplesmente seguir a vida dele sozinho. Então, esse é o modelo de negócio. Cara, qual modelo é melhor? Ó, e se eu criar algo no rumo ali que eu poderia atuar, mas eu contratar a hora de professores? Ou se, na verdade, eu pegar esse expert que já tem audiência, mostrar os meus resultados e criar uma empresa junto com ele. Aí ele não tem como ir embora. Aí a gente é sócio. Percebe que modelos são diferentes por si só? Né? Aí, vamos lá. O que? Deixa eu quebrar aqui. Objetivo estratégico. O que a sua empresa tem que fazer para você atingir o seu objetivo principal? Sua empresa deve existir. Olha essa frase. Mais uma que precisa ser revisada. Sua empresa deve existir para lhe enriquecer a vida e não para drenar a sua vitalidade. Analise primeiro a questão de dinheiro, se vale agarrar a oportunidade ou não. Analise aquele negócio. Cara, isso é uma oportunidade que realmente vale o meu tempo? Vale a minha energia? Ou existem oportunidades melhores? Porque senão você vai ficar nessa e vai perder as realmente boas. É o cara que está num namoro ruim porque ele tem medo de perder o que ele tem medo de largar e, nossa, outro vai ficar, não sei o quê, e ia estar perdendo as oportunidades boas de realmente pessoas que poderiam passar o resto da vida com ele. Acabei de terminar uns 20 namoros aí, né, de pessoas que estavam pensativas. A mercadoria, isso aqui ele fala também nessa parte, ele fala assim, você tem que ter muito claro aqui a diferença de produto e mercadoria. E aí ele fala, a mercadoria é o que o comprador realmente leva. É o livro, é o Big Mac, é o perfume. O produto é mais do que isso. É o que o comprador sente em relação à empresa. E aí ele cita o melhor exemplo: perfume. Galera, que propaganda de perfume você lembra que falava? Esse perfume é adocicado, esse perfume foi criado com os ingredientes XYZ, esse perfume fica na sua pele durante tantas horas, esse perfume é ideal para tal, características técnicas. É como ele se sente. Propaganda de perfume é o cara no carrão, de terno ou esporte fino, e aí passa uma mulher bonita, agarra no pescoço dele, sedução. Aí ele coloca a propaganda da Chanel, que acontece mais ou menos isso, e aí aparece, compartilha fantasia, Chanel. Você tem que ter isso claro. O que você quer colocar na cabeça das pessoas ali é o desejo, a sensação que ela quer ter em relação àquilo. Pessoal, vamos ser bem sinceros. Se fosse somente por características técnicas, muitas pessoas não comprariam um iPhone. Concorda? E eu estou falando isso, eu tenho iPhone. Tem outras coisas, por exemplo, quem preza muito para a câmera. Tem outras câmeras muito melhores, tecnicamente, por preços mais acessíveis. Embora eu goste muito do... Mas entenda o que eu estou querendo te explicar. Mas a sensação de ter o iPhone, de ter um Apple, é boa. É um negócio de, tipo assim, nossa, venci, tô com o mais top do top, entendeu? Que eu podia ter. E aí, como que você consegue desenhar esse objetivo estratégico? A primeira coisa é customer centric. É colocar o seu cliente no meio e compreender ele perfeitamente. Só que para isso muita gente erra. Muita gente só analisa os dados demográficos. Qual é a idade dele, onde que ele se encontra, qual o gênero dele, que horas que ele acorda, etc. Coisas mais assim, passo a passo. O que mais importa é os psicográficos, que está conectado com aquela diferença, né, de mercadoria e produto.
que ele quer sentir? O que ele quer ter? Sensação que ele quer de pertencimento. O que a sua empresa vai fazer ele realmente sentir? Entende? Então, beleza, vamos recapitular. Etapa número 1, definir o objetivo da sua vida. Etapa número 2, o objetivo estratégico, que é a sua empresa. Qual empresa que você vai criar que está coerente com esse objetivo número 1, que vai melhorar a sua vida, principalmente ao longo do tempo, né? E agora vem a etapa número 3, estratégia organizacional. Deixa eu quebrar aqui. O que é isso? Pessoal, eu vou retomar com vocês. Vocês riram aqui, eu nem sei mais o que é. Ó, as empresas têm 3 fases, não é? Fase 1, infância, fase 2, adolescência, fase 3, madura. Só que a empresa madura, ela não se torna madura, ela nasce madura. Desde o primeiro dia, você tem que ter o organograma da sua empresa. Mesmo que você vá ocupar todos os espaços, você vai ter que ter um papel para as tarefas de cada um daqueles cargos. E você vai ter que assinar. Ele fala que usava essa metodologia que funciona. Você vai ter que assinar que concorda com aquilo, porque agora você vai saber tudo que precisa ser feito. Ao entender o que uma empresa grande, consolidada tem que fazer, e começar assim já desde o dia 1, cara, você vai se tornar uma empresa grande. Tem maiores as chances de você se tornar. Você está criando processos, né? De baixo para cima, nesse caso. Ó, esse cara faz isso, isso, isso. O que eu tenho que montar para ele? Toda quinta-feira, uma pessoa da minha equipe envia 2 e-mails para vocês. Um e-mail de antecipação e um e-mail de estamos ao vivo. Vou quebrar essa etapa. Então, a primeira coisa é pegar a copy, falar com o copywriter, ou se ele estiver assumindo esse papel de ser o copywriter naquele momento, ele escreve. E aí, na sequência, ele manda para revisão. Foi revisado, voltou, ele agora vai abrir o Active Campaign. Lá no Active Campaign, ele vai clicar em gerar novo e-mail, vai escolher a lista tal. Vai fazer um teste no e-mail de teste. Viu que chegou tudo bem configurado? Agora ele vai colocar o cronograma. Colocou o cronograma de antecipação para as 4 da tarde? Show de bola. Fez o teste, ok. Faz o segundo e-mail agora. Coloca ele para as 20 horas. Checklist. Pronto. Fez, assinou. Tipo isso a ideia, né? Aí, pessoal, vamos lá. Estratégia organizacional. Esse é curtinho também. Desde o primeiro dia, você tem que ter o organograma da empresa. Então, isso aqui eu vou fazer muito, pessoal. Vou fazer muito. Inclusive, o Filipão tá aí, ó. A gente tá bolando algumas coisas diferentes para Make Funnels em outubro. Uma das coisas que vai ter é o seguinte: a gente vai ter que dar respaldo para os acionistas, que somos nós, mas não importa. Imaginando como se fosse o Warren Buffett. Todo mês vai ter que ter um relatório mostrando a evolução da empresa, os números. Vamos ter que dar, o presidente, o CEO, vai ter que gerar um relatório todo mês mostrando para os acionistas. No começo pode ser você, onde ele vai ter que ter os dados. Pronto. Entendeu? Vai ter uma pessoa que é o presidente, abaixo dele vai ter os diretores, vamos pensar aqui no Brasil, lá eles se chamam mais de vice-presidente, né? Vice-presidente de marketing, vice-presidente de operações, etc. Né? Vai ter os gerentes, vai ter o operacional, você vai desenhar o todo. Como que tem que funcionar a sua empresa, né? E para cada cargo, você vai ter um contrato. Eles chamam lá, vou até pôr em maiúsculo aqui, entre aspas. Eles chamam no método do EMIF lá de contrato de cargo. O que esse contrato de cargo tem? As tarefas, os padrões que ele tem que chegar, os resultados que ele tem que obter e o espaço para ele assinar, que ele concorda com aquilo. Se depois ele não fizer, justa causa. Olha aqui. Estava ciente, não é? Não foi feito. Entende? Aí, beleza. Vamos recapitular. 3 etapas agora. Estamos indo para o final, hein, pessoal? Primeiro, o seu objetivo de vida. Depois, o objetivo da empresa. Como que ela tem que funcionar? Qual que é a oportunidade que realmente vai estar conectada com isso? Aí, para isso funcionar, para a sua empresa funcionar bem desde o primeiro dia, você já vai ter que desenhar a organização da empresa. Quais são os cargos, o organograma, o que cada um vai fazer. E ter um contrato de cargo para cada coisa. Depois disso, você vai ter que ter o manual de operações.
Você vai ter que ter a parte estratégia de gestão. E não é uma gestão complicada nem nada, é checklist para cada tarefa a ser executada. Quanto mais automático o sistema, mais efetivo ele vai ser. Menos ele vai depender de tomadas de decisões dos seus funcionários. Mais você vai poder ter júniors fazendo, assim como o McDonald's funciona muito bem com uma pessoa que chegou ontem para aquele cargo, né? Isso evita a imprevisibilidade. E aí, como que você cria isso? De baixo para cima. Ó, igual eu citei para vocês. Cara, toda quinta-feira tem a tarefa do envio de antecipação, e-mails de quinta, tarefa e-mails de quinta. Antecipação e estamos ao vivo. O que é a etapa? Acho que foram umas 7 que eu coloquei, não foi? Pronto. Tá lá. O cara que sabe que ele tem que fazer aquela tarefa, vamos supor que esse cara ele tenha 12 tarefas da empresa. Na quinta-feira ele sabe que ele tem que pegar aquele checklist e marcar. E assinar que ele fez. Entendeu? Mais ou menos essa a ideia. Aqui, pessoal, vamos lembrar que ele está em 1986, né, que eu falei. Então, ele falava, tudo era papel e assinado. Mas funciona, galera. Se você quiser fazer assim, funciona. Entendeu? Com assinatura. Eu lembro, para quem não sabe, eu sou formado em engenharia mecânica e eu trabalhei, fiz estágio na Cargill, assim que eu estava para formar. E aí, cara, eu não gostava muito da área que eu atuava, não é da área que eu atuava, eu não sentia muito propósito naquilo que eu estava como engenheiro ali, como estagiário, e eu não quis continuar como engenheiro mecânico depois, né? Eu fiz 3 estágios e falei, cara, eu não vou ser feliz, não está alinhado com o meu propósito, né? É mais ou menos a ideia aqui, o objetivo da empresa não estava alinhado com o meu objetivo pessoal. E aí eu lembro que lá as coisas funcionavam muito bem, os processos funcionavam muito bem por checklists. Então a pessoa que cuidava da limpeza da caldeira, ele tinha que blá, 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 blá. E eu ficava, né, olhando isso. Agora, tudo se torna checklist. Tudo se torna checklists que podem ser feitos por pessoas comuns e sem vícios. Ou vou colocar aqui, ó, sem vícios e sem serem mega especialistas. Ou seja, mesmo para o caso que a gente falou que precisa programador, cara, talvez você não vai precisar para o próximo que você for contratar um sênior. Talvez você vai pegar um júnior e vai dar bom. Ele vai fazer um front-endzinho que já está definido ali para o tal. Entende? Vamos lá. Agora, é estratégia pessoal. A pergunta aqui é, tá, os checklists estão prontos, etc. Mas como que você vai fazer com que as pessoas queiram fazer isso, sem ser aquela rotina, sem ficar chato, sem ela querer sair do emprego, etc. Como que ela vai fazer isso? Gestão pessoal. E aqui, eu achei muito foda. Ele bate na tecla que a pessoal da família Big Brother que tá ao vivo aqui comigo, fala aí, quem tá? Família Big Brother, ó, o Bush tá aqui, Filipão tá aqui, Paulão tá aqui, Paulo Santiago tá aqui. Já vi 3 aqui ao vivo. Vocês vão ter a experiência disso no hotel que a gente vai fazer o nosso próximo encontro em Gramado, que é o Chocoland. Lá, cara, eles têm um propósito muito foda. Vocês vão perceber. Vou contar rapidamente a história para vocês aqui, né? Um dia, eles estavam na pandemia, eles tinham um pequeno hotelzinho lá, estavam na pandemia e falaram, cara, vai fechar tudo, não sei o que. Eles falaram assim, a gente vai sair dessa pandemia maior. Vamos criar, tá muito aqui, as pizzarias temáticas estão dando bom, não sei o quê. Cara, a gente tem que criar algo temático. E aí eu estava pensando, o que a gente vai criar e tal. E a Daniela, que é uma das sócias lá, acho que são 3 sócios, ela ligou para a mãe e falou, nossa, mãe, mas a gente está pensando aqui do que vai ser o tema. E ela falou assim, filha, por que você não faz aquele seu sonho de criança, da sua infância? Ela, que sonho, mãe? Aí, antigamente, você sempre desenhava um castelo de chocolate e falava que no seu futuro você ia morar num castelo de chocolate. Era seu sonho. Ela, meu Deus do céu! Ia estar em Gramado, que é a cidade de chocolate, etc. E eles criaram a Chocoland. E, cara, tudo lá, eles fizeram treinamento na Disney, etc. Tudo, todas as pessoas ali têm um propósito muito foda de colocar os sonhos para se tornar realidade. Seu sonho deve se tornar realidade, assim como aconteceu com o caso dela. E todos os funcionários entram na energia de entrar no personagem, de fazer o sonho das crianças ali, etc. É muito foda.
Então, ali, cara, é um caso que eu tenho certeza, porque eu conversei com os funcionários. Eles adoram trabalhar ali. A energia é diferenciada. São pessoas extremamente tementes a Deus, ali, os três criadores, né? E, cara, eles colocam o propósito acima de tudo. É muito bonito o que eles fazem ali. Eu virei fã do trabalho deles. Fã mesmo. Quando você for em Gramado, tenta ficar lá. Eu sei que é um lugar 5 estrelas, mais caro, etc. Mas, cara, é uma experiência, assim, única. Única. Vai valer muito a pena você ir. E, cara, quando você pensa nisso, os funcionários estão alinhados, eles entenderam. Se eu entendi a ideia inicial, o propósito dos fundadores, etc., todo mundo que trabalha lá está alinhado com isso. Você concorda que a chance dessa pessoa sair para outro cargo diminui drasticamente? Porque ela tem um porquê. Ela entende por que ela está trabalhando no dia a dia. A camareira entende por que ela tem que deixar tudo perfeito, os quartos são de chocolate, por que ela tem que deixar um chocolatinho na mesa, etc. Ela entende tudo isso. E isso motiva ela. Então, é o propósito conectado. E aí ele fala isso. A estratégia pessoal, como você retém essas pessoas, etc. Né? Como conseguir que façam o que eu quero? Primeiro, eles têm que te respeitar como empreendedor. E para isso acontecer, você tem que ter um propósito, um porquê por trás. Nosso trabalho, e aí eu lembro, ele fala de uma rede de hotéis que, cara, ele foi e tudo funcionava perfeito. E aí ele, empreendedor, falou assim, não, pelo amor de Deus, eu quero conversar com o gerente. Eu sou mais ou menos assim, né? Eu virei amigo dos caras lá de chocolate assim. Fui lá uma vez, comecei a trocar ideia, enfim. E aí tô levando o pessoal lá para eles agora. Lotamos já o hotel. Você não vai ter como contratar, sinto muito, pessoal, na mesma época que a gente está lá. Já lotamos o hotel, tá? Vamos lotar o segundo hotel agora, estamos negociando. E aí, nesse hotel tudo funcionava, e aí ele foi e falou com o gerente, cara, eu quero entender mais. E aí o gerente marcou uma reunião com ele. Ele falou, cara, como que você desenhou tudo isso? Ele, não, mano, eu tô aqui há 4 meses. E ele era jovem, etc. Né? Ele perguntou, como que você tão jovem consegue gerir isso? Não, eu tô aqui há 4 meses. Mas o nosso chefe, ele é muito sério, muito rígido ali com as coisas, de fazer bem as coisas. E ele criou checklists. Então, por exemplo, quando a camareira entra, ela tem esse checklist aqui para cada quarto que ela vai. E aí, se ela sabe que no quarto número 2 a pessoa gosta de água tônica gelada, ela vai deixar a água tônica na porta. Tipo isso. Cada um tem. E ela precisa dar o checklist e assinar cada um. E aí ele fala, o próprio chefe falou para ele, né? O nosso trabalho, isso aqui ele fala na contratação, o nosso trabalho é reflexo do que somos. Se o seu trabalho você tá bravo no trabalho, cara, você não tá bem internamente. Se você tá preguiçoso no trabalho, você é uma pessoa preguiçosa que não vai conseguir muita coisa. Nosso trabalho é reflexo do que somos. E aí ele bate muito nessa tecla. O seu trabalho consegue te dignificar. O seu trabalho dignifica você, né? De tal forma com que você vê um propósito no que você está fazendo. E ele vem, ó. O verdadeiro combate, essa frase aqui é muito foda, serve para qualquer coisa. O verdadeiro combate não é externo. O verdadeiro combate acontece entre as pessoas que habitam dentro de nós. Quando você se matricula na academia, você está empolgado, você tem aquela personalidade do magro. Nossa, eu vou emagrecer, o fitness, etc. Só que aí te dá aquela preguiça, você trabalhou muito no dia, a personalidade do gordo lá dentro fala para você, não, descansa hoje. Entendeu? O diabinho e o anjinho falando, né? O verdadeiro combate acontece entre as pessoas que habitam dentro de nós. Ou seja, você é o seu maior inimigo e o seu maior aliado ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais, galera, é que nós não somos puros uma coisa. Por exemplo, eu me considero uma pessoa boa, né? Me considero uma pessoa que tenta fazer o bem, mas nem a todo momento. Tem momentos que eu posso ser vaidoso, tem momentos que eu posso ser arrogante com alguém que eu não gostaria de ser, tem momentos que a gente falha. E aí a batalha é interna, onde você vai tentar sempre controlar os seus instintos ali para você alcançar o que você quer, né? Eu, por exemplo, estamos agora fazendo um jejum lá de 100 dias até o fim do ano, etc, né? Cara, isso você escolhe alguma coisa que é muito, inclusive você está assistindo aí, cara, se propõe a fazer isso, tá? Se você quiser, principalmente para um aspecto de, enfim,
estar mais perto de Deus, etc., mas também para se provar disciplina, provar que você vence a sua carne, o seu, cara, sabe, o seu instinto. É você matando o seu instinto ali. Você é superior a isso, entende? O verdadeiro combate acontece entre as pessoas que habitam dentro de nós. 4. A empresa deve ser um local onde vão dar o melhor de si. Para isso é necessário comprar a ideia do dono, o propósito da criação da empresa. Ou seja, para a empresa funcionar, sabe aquele objetivo 1 e 2 que você tinha, que são conectados? Vai ter que ficar claro para todo mundo. Na semana que as pessoas entram, vai ter que passar essa história, vai ter que deixar muito claro quais são os valores, a missão da sua empresa, o que vocês fazem, né? E não é só um treinamento de checklists, é um treinamento de cultura como um todo. Olha lá que legal esse tipo de feedback. Na boa, essa live está matadora. Ela está totalmente alinhada com o meu momento. Parece que foi feita para mim. Que top. Quase não dá para acreditar que estamos vendo tudo isso aqui ao vivo. Gratidão. Edilberto, eu fico muito feliz de ler isso, de verdade. E eu sinto que essa live está funcionando dessa mesma forma para outras pessoas. Pessoal, se você achar que funcionou assim para você igual para o Edilberto, digita aqui, tipo assim, cara, para mim também, alguma coisa assim. Tem humildade, não tem problema se falar que não está no melhor momento de empresa, etc. Tem humildade de saber isso, já é bom até você externalizar, porque aí você sabe que você tem que mudar. Mudei minha cabeça. Eu falei para vocês, essa live mudou tanto minha cabeça quanto o Dotcom Secrets. Vamos lá, para o penúltimo, pessoal. Agora, estratégia de marketing. Eu gostei muito do jeito que ele avalia isso aqui. Ele fala assim, cara, marketing é sobre o seu cliente agora. Esquece tudo o que você quer, esquece tudo. Você vai testar o máximo de coisas com foco no seu cliente. E aí ele fala, começa, termina e morre no cliente. Deixa eu quebrar aqui. Não é, e aí ele fala, cara, você tem que entender uma coisa. Não é a mente consciente que compra. As pessoas tomam a decisão muito rápido, em segundos normalmente. Ela lê a headline, ela já se interessou. Só que aí agora vem a mente racional dela para provar que ela estava certa. O instinto dela ali interno, o inconsciente dela estava certo, né? Não é a mente consciente que compra. Quando um cliente seu diz que vai pensar, cara, não acredita. Ele nem consegue fazer isso, ele fala no livro. Ele nem consegue, porque o que domina ele não é o consciente, é o inconsciente, né? A decisão é rápida e depois vem o lado consciente para confirmar a decisão. Quem lembra de uma frase célebre aí? Digita ela para mim. Digita aqui para mim. Boa. Saber quem é o seu cliente. Galera, é sobre o seu cliente o marketing. Não é sobre você, é sobre o seu cliente. E quando é sobre o seu cliente, não é só você saber idade, gênero, interesses. Não. Você tem que saber principalmente a parte psicográfica, o percebido. Lembra da Chanel? Lembra de perfume? Não é o líquido formado pelos componentes tal, a quantidade de ml, quantas horas dura no corpo, que é mais cítrico. Não é isso. É passar e estar aquele ambiente de vida, a mulher bonitona do seu lado, etc. Nossa, inclusive, estou pensando que eu posso criar um perfume, né? Vou criar um perfume Big Brasa. E é só colocar a Belinha aqui agarrada no meu pescoço, gente. Que mulher maravilhosa, gente. Eu espero que um dia vocês consigam encontrar na sua vida uma mulher igual a minha, gente. Nossa Senhora, a Bela é uma sabedoria. Eu falei isso para ela antes de ontem. Quando a Bela fala, eu simplesmente calo, ouço e internalizo. Sabedoria dessa mulher. Linda, inteligente, sábia, conectada com Deus. Não, espero que vocês encontrem o mesmo, tá bom? Vamos lá. Cadê? Ah, estava aqui, né? Aí ele fala, ó, descubra e satisfaça uma necessidade percebida. Não uma necessidade que ele tem, mas que ele tem e percebeu. Como assim, Brasão? Cara, todo mundo precisa comer melhor, precisa emagrecer um pouquinho ali, etc. Só que a necessidade percebida é quando o cara realmente fala, nossa, velho, não tô conseguindo nem subir no ônibus e não suar. Tô conseguindo nem pôr meu tênis direito, tá atrapalhando, já perco o fôlego, né? E você atua com aquilo. Olha que legal.
Aí ele fala, tá, mas a Sara pergunta para ele, mas como que eu vou descobrir isso? E Sara, pergunta para eles. Em troca, dá uma torta. É o preço que você vai pagar. Isso para quem é do digital, você vai fazer um lançamento. Se você for fazer um lançamento e não for fazer uma pesquisa, ou você é uma anta ou você é um gênio. Você é uma anta porque não está fazendo, ou você é um gênio que você já sabe tanto, você tem um QI do Einstein, que você já sabe, entrando na cabeça da pessoa o que ela quer. Faça a pesquisa, pergunta a ela o que ela quer, dê algo em troca por isso, pelo tempo dela, né? E olha que legal. Na pesquisa, olha essa dica. Você pode descobrir quais as marcas preferidas dela. Qual que é a sua marca preferida de perfume? Qual que é a sua marca preferida de tênis? Qual que é a sua... Você vai perceber o que ela valoriza. E aquela marca não fala de coisas técnicas na propaganda. Você vai conseguir entender o aspecto psicográfico dela. Que tipo de propaganda vai funcionar melhor para ela? Foda isso aqui, né? Essa aqui merece ser uma das grifadas. Depois eu vou revisar com vocês as grifadas, tá, pessoal? O cara mais apaixonado do Brasil. Ó, o Marcelão ali, ó. Muito bom, Brasão. Estamos assistindo eu e minha esposa. Top demais. Parabéns, Marcelo. Isso aí é o melhor caminho que você pode fazer, viu? Pessoal, espero também que vocês estejam alinhados assim, ó. Você e a pessoa do seu lado, no mesmo propósito, juntos. Melhor coisa que você pode ter. Um apoiando o outro. Vamos para a fase final. Faltam 2 minutos para a gente terminar a parte grossa dessa live. Depois eu vou abrir aqui e vou ler a parte mais bonita que ele fala no final, né? Mas a parte técnica está acabando. Etapa 7, estratégia de sistemas. Basicamente, ele fala, cara, você entendeu que você não pode olhar só a árvore, você tem que olhar a floresta. E, olhando a floresta, tem uns 3 tipos de sistemas que tem que funcionar juntos. Que são as coisas mais físicas, você tem que ter uma gestão boa disso, né? Qual computador você tem, não sei o quê, não sei o quê. As coisas mais, você vai ver os nomes ali, maleáveis, que são as ideias, as pessoas, e as informações. Você tem que medir as coisas para conectar elas, né? Enfim, aqui, o que interessa mesmo é você pensar o seguinte, pessoal. A sua empresa tem que funcionar como um sistema e não como um trabalho. Se você entender isso, você entendeu que você não pode ter uma empresa na infância. Uma empresa onde o técnico representa 70%. E, entendeu? O administrador 20%, o empreendedor 10%. Não, tem que ser mais balanceado. O sistema tem que funcionar e a empresa tem que ser menos dependente de você. Vamos lá. Um sistema é um conjunto de objetos, ações, ideias e informações que interagem entre si. E aí ele fala os 3 tipos de sistemas que tem. Precisa decorar isso, é mais decoreba mesmo, para ele explicar. Mas no livro é bom de ver. Sistemas rígidos, o que você tem na empresa, etc., né? Palpável. Sistema maleáveis, principalmente pessoas, né? E sistema de informação, que conecta eles, a informação que conecta esses sistemas rígidos e maleáveis, né? E aí ele cita um caso da parede marcada para falar sobre sistemas rígidos. Olha como que ele criou no manual de operação resolver um problema. Eles tinham as salas de treinamentos. E aí essas salas de treinamentos tinha tudo certinho. O que deve ter a sala de treinamentos? Ela deve ter parede branca, ela deve ter um quadro branco, ela deve ter X cadeiras, ela tem que ter o pincel azul e vermelho, e foi colocando, né? Só que eles começaram a ter um problema. O quadro do jeito que estava e a parede branca, não sei por que cargas d'água nessa época aí, o pincel azul que ele escrevia escorria e estava manchando a parede, que era a parede que eles alugavam para treinamentos. E aí eles, cara, como que a gente faz isso? Aí ia, pintava de novo, não sei o quê. E aí eles, cara, isso está dando dor de cabeça, está fazendo reunião, estamos perdendo tempo com isso. E aí eles, vamos resolver isso. E aí eles criaram uma gestão para aquele problema, né? Eles falaram, já sei, para resolver isso aqui, a gente vai colocar uma borda de acrílico de 20 centímetros ao redor do quadro. Acabou o problema. Porque agora, quando escorria, chegava até uns 10 centímetros do acrílico e secava já. Não ia até lá embaixo, não tinha que pintar de novo a parede. Aí, só aumentou um checklist
para a moça da limpeza, porque agora ela limpava e limpava o acrílico. Pronto, problema resolvido, não precisa mais de ter reuniões para isso, perder tempo para isso, etc. Ele criou um sisteminha para o problema da parede marcada, manchada, né? E para a gente finalizar aqui, ó, toda comunicação oral ou por escrito é um sistema maleável, é um sistema com pessoas, etc. E ele precisa de passo a passo. Exemplo, o passo a passo de uma conversa iniciada no WhatsApp. Ela precisa disso. Dentro do livro, eu não preciso falar para vocês que tem mais coisas assim, mais completo, né, pessoal? Tem, inclusive, algumas dicas que ele dá para um processo de vendas, né? Ó, etapa 1, etapa 2, algumas coisas que ele dá para fazer, enfim. É interessantíssimo vocês lerem esse livro. Mas eu acho que com essa live, eu saí rapidinho e quando eu volto estão querendo criar perfume do Fernando. É, meu amor, só para você aparecer ali, me agarrando, tá? Mas eu acredito, pessoal, de verdade, que essa live vai mudar você para sempre. Não tem como desver o que foi visto. Não tem como mais. Uma live minha, se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Puff. Você vai agora aqui embaixo na descrição, tá, do vídeo ali no YouTube, e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.